E eu gostaria, nesta manhã, de continuar a falar sobre algo que tem sido alvo da minha meditação nos últimos anos. E alguns já saberão, vou falar de alguém que andou com Paulo, alguém que cooperou com o apóstolo Paulo. E todos nós devemos, de certa forma, ser cooperadores do apóstolo Paulo na proclamação do Evangelho da Graça de Deus. E temos falado de várias pessoas, Tíquico, Afrodito, Epáfras, e normalmente são daqueles nomes pouco conhecidos, Onesíforo, e falei-vos também de dois um pouco mais conhecidos, Barnabé e João Marcos. E quando vos falei de João Marcos, dei-vos o exemplo, e temos aqui um João Marcos, pela graça de Deus, aqui presente connosco, é sempre bom. E quando vos falei de João Marcos, falei-vos de alguém que começou mal, mas acabou bem, pela graça de Deus. E hoje eu vou falar-vos de alguém, foi alguém que cooperou com Paulo, mas ao contrário de João Marcos, que teve uma variação ascendente, este teve uma variação descendente e acabou mal. E alguém sabe que um dos cooperadores de Paulo que começou bem e acabou mal? Exatamente, Demas. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Uma personagem pouco conhecida da Palavra de Deus. Então, nós vamos ler sobre ele em Filémon, na Epístola a Filémon, versículo 24. Eu gostava, além de falar de Demas, gostava de fazer o contraste dele com Lucas. E até me atreveria a dizer, um pouco como diz aquele ditado, de doutor e de louco, todos temos um pouco. Não é? Lucas era médico, não era um médico amado. E podemos dizer de Lucas e de Demas todos temos um pouco. Todos nós podemos ser um pouco como Lucas e um pouco como Demas. E que Deus nos dê a graça de fazermos a nossa vida pender mais para o lado de Lucas do que para o lado de Demas. Então, e é interessante que nestas três passagens que vamos ler, nós vemos o nome destes dois homens. Vamos ler aqui então, Filémon 24, primeiro versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Reparem que nesta passagem nós vemos Lucas e Demas como cooperadores de Paulo. Vamos agora ler Colossenses. Terá sido escrito mais ou menos na mesma altura, ou até mesmo na mesma altura. E lemos então em Colossenses 4:14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Reparem que agora Demas aparece ali quase no fim. Já nem sequer Paulo o menciona como cooperador. E por fim, a passagem mais conhecida dele, em que Paulo fala dele, em 2 Timóteo 4:10. Mas vamos ler uns versículos antes. 2 Timóteo 4:10. Exatamente. E 11 também. 2 Timóteo 4:10. Porque Demas... Não, primeiro, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Reparem, Lucas e Demas nestas três passagens. Na Bíblia original não há versículos nem capítulos. Portanto, vem no seguimento estas duas passagens. E, de facto, nós vemos um contraste tremendo entre estes dois homens. Um homem que, como Demas, começou a cooperar com Paulo, viram naquela primeira passagem Lucas e Demas, em pé de igualdade. Na segunda passagem, Lucas e Demas, Lucas com um papel de destaque, que é o médico amado. Provavelmente aquela pessoa que... Os médicos na altura não eram como são agora, não é? Eram pessoas que tinham alguns conhecimentos de ciência e que dessa forma conseguiam aliviar as dores ou atenuar o sofrimento ou tentar curar de uma forma natural as doenças daqueles que estavam com eles. Mas vemos Demas numa posição
sem grande destaque ali naquela passagem. E por fim, nesta, vemos que Demas desamparou Paulo, amando o presente século. Eu gostava de meditar um pouco sobre o que é que terá acontecido com Demas. Para quê? Não para dizer, olha, eu sou tão melhor do que Demas. Não é esse o meu objetivo. Quando nós falamos de pessoas que falharam na palavra de Deus, nós estudamos porque tudo o que está escrito, para nós ensino, está escrito. Não há nenhum versículo na Bíblia que tudo o que está escrito serve para nós desculparmos as nossas falhas. Não é isso. É para nós vermos onde é que outros caíram e aprendermos com os erros deles. Por vezes nós temos, falo por mim, temos que ir no erro de criticar Abraão por ter ido ao Egito. Criticar Pedro por ter negado o Senhor. Criticar Ló por se ter deixado embrenhar naquela vida de Sodoma. Mas nós seremos tão melhores do que eles? Seremos assim tão melhores? Eu não sou. Eu tenho plena consciência de que em circunstâncias iguais provavelmente faria muito pior do que eles. Eu provavelmente nem seguiria o Senhor. Eu teria fugido. Eu provavelmente tê-lo-ia abandonado quando aqueles ficaram só os 12. E devemos aprender com estas falhas destes homens de Deus. E aprender com Demas para ver onde é que ele falhou, onde é que ele poderá ter falhado, para nós não falharmos também. Porque Demas terá começado a cooperar com Paulo, não sabemos ao certo quando é que ele terá começado a sua cooperação. Ele só aparece nestas 3 passagens. Portanto, foi certamente antes de Paulo ter escrito a Epístola aos Colossenses, mas não temos grandes informações sobre quando terá sido. Ele provavelmente viria também de uma família pagã, possivelmente. O nome Demas é um nome grego. Demas, o prefixo demo, normalmente significa povo, não é? Democracia, demografia, por aí fora, várias palavras começam por demo, significa povo. Ele provavelmente não terá nascido num lar onde o nome de Deus era reverenciado, mas veio à fé através do ministério de Paulo ou de outros. E certamente no início do ministério de Paulo, nós se formos a ver, era muito motivador, era muito estimulante andar com Paulo. Reparem no seguinte, em Atos 19, que não foi logo no início do ministério de Paulo, estamos a falar já na chamada terceira viagem missionária de Paulo, em Atos 19. Em Atos 19, já muitos anos depois do início do ministério de Paulo, eu não sou muito bom com datas, mas terão passado certamente uns 10 ou 15 anos desde a sua conversão. Vejam o que é que lemos no versículo 10. Atos 19, 10. Possivelmente Demas terá estado com Paulo por estas alturas. E lemos assim. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Ou seja, Demas presenciou este auge do ministério de Paulo, em que havia milagres a serem feitos por sua instrumentalidade. Imaginem, até lenços se levavam no corpo dele aos enfermos e eles curavam. Ou seja, eram maravilhas, diz aqui, maravilhas extraordinárias. E o Evangelho também vemos que chegou a toda a Ásia. Quando diz toda a Ásia, não é a Ásia, China, Japão, isso é aquela zona da Turquia, da atual Turquia. Chegou lá o Evangelho. E certamente dava vontade de andar com Paulo naquela altura. Havia um grande entusiasmo, certamente, de Demas por cooperar com Paulo. Um pouco como o João Marcos, como vos falei, João Marcos no início também quis ir com Paulo e Bernabé, acompanhá-los naquela viagem missionária. Só que chegou uma dada altura em que ele percebeu, ou pensou, aquilo não era para mim, isto não é para mim, vou voltar para casa. E talvez também tenha acontecido um pouco isto com Demas. Gostou muito no início, mas
as coisas a partir daqui começaram a correr mal. Né? Mesmo aqui em Éfeso, Paulo teve uma situação bem difícil, depois Paulo foi preso, e isto começou a ficar menos interessante do ponto de vista humano. Porque não era fácil, de facto, andar com Paulo a partir de certa altura. Nunca foi, mas durante algum tempo parecia haver resultado. Havia muita gente a querer, havia grandes sinais, havia grande prosperidade do Evangelho e da mensagem. Mas algo terá levado este homem a abandonar Paulo, a desamparar Paulo. Aquela palavra desamparar é a mesma. Nós conhecemos, certamente todos, nós nos lembramos daquela passagem dramática do Senhor na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma palavra, tanto no português como no grego. Em que a palavra que nós lemos de por que me desamparaste é a mesma que Demas me desamparou. Ou seja, naquele momento mais difícil, em que Paulo mais precisava, Demas abandonou-o. O que é que terá levado este homem a desamparar Paulo? A deixar Paulo, só não digo sozinho, porque Lucas estava com ele. E mesmo que o Lucas não estivesse com ele, porque houve uma altura em que não esteve. Na sua primeira defesa, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor me fortaleceu. Né? Nós vemos isso. E então, o que é que terá levado? Terá sido naufrágio na fé? Terá apostatado? Terá abandonado a fé que outrora professou? Eu não creio. Porque quando Paulo fala dessas pessoas, e Paulo fala de 5 ou 6 pessoas assim, ele cita-os por nome e não é nada meigo com eles. E certamente alguns se recordarão de nomes como Himeneu e Alexandre. Noutra passagem ele fala de Himeneu e Fileto. Fala de Figelo e Hermógenes. E fala também de Alexandre Latoeiro. Não sabemos se é o mesmo Alexandre que ele cita noutra passagem. Ou seja, estas pessoas que ele cita, ele fala de uma forma muito dura. De 2 deles diz que os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. De outros 2 de outro diz que me causou muitos males. E de Figelo e Hermógenes diz que... Como é que é, meu Deus? Recordas-me? Como gangrena, não é? Agora não me lembro, não tenho aqui a passagem. Mas fala de uma forma muito dura. E aqui diz, amando o presente século. O que é que terá sido isto? Terá sido que ele foi atrás de uma vida mundana? Quis entregar-se aos prazeres deste mundo? Poderá ter sido. Mas mesmo que não tenha sido, e por vezes acontece isto. Alguém anda no nosso meio, mas depois faz uma escolha errada na sua vida, ou por casamento, ou por negócios, ou por outra razão qualquer, ou por um relacionamento que tem, e abandona. Deixa tudo. E nós conhecemos muitos exemplos, infelizmente, e depois vemos o desastre que causa ali à volta dele. Porque pessoas que dependem, de certa forma, espiritualmente dessa pessoa, que é uma referência, depois acabam por se ir abaixo e acabam por também abandonar a fé, acabam por pôr tudo em causa. Terá sido isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos ver que, mesmo que não tenha sido isso, mesmo que não tenha sido deixar por completo de seguir a vida, o tipo de vida que Deus deseja para nós, uma vida diferente do mundo, uma vida separada para Deus, mesmo que não tenha sido isso, todos nós também podemos cair um pouco nos erros de Demas. E vamos ver o que é que poderá ter sido. Poderá ter sido também um certo desencanto. Ou seja, pode ter sido naufrágio na fé, vida mundana, um certo desencanto. Ou seja, isto era tão bom lá em Éfeso, quando tu fazias estes milagres, estas maravilhas extraordinárias. Isto era tão bom. Mas eu agora começo a ver, olha, tu já não consegues curar as pessoas como antes. Tu até dizes que tens um espinho na carne. Como é que é, Paulo? Onde é que está a tua fé? Se tiver havido
da parte de Demas, uma compreensão deficiente dos propósitos de Deus, e isto por vezes acontece muito, por vezes acontece, pessoas que têm uma compreensão errada daquilo que Deus pretende na nossa vida, e nos vamos abaixo. Ficamos desiludidos, ficamos desencantados. Eu pensava que Deus ia curar o meu filho. Eu pensava que Deus não iria deixar que eu passasse por esta dificuldade. Então onde é que está Deus? E muitos pensam que Deus age de uma maneira que não age neste momento, neste presente tempo. Neste presente tempo, o propósito de Deus não passa necessariamente que nós tenhamos saúde, prosperidade e felicidade do ponto de vista humano. Não é? Todos nós desejamos, ninguém quer estar doente, ninguém quer passar necessidades, ninguém quer ter problemas nos seus relacionamentos, ninguém quer. Mas isso acontece, pode acontecer. E Deus não nos promete que nós não vamos passar por essas dificuldades. Mas e há muitos que pensam que é assim. Há muitos que lhes vendem uma ideia de Deus completamente errada. E quando eu digo vendem, é mesmo vendem. Porque tantas e tantas pessoas têm desgraçado a sua vida, as suas finanças por conta de um Deus que lhes quer impingir. De um Deus que vai curar. De um Deus que vai dar tudo certo na tua vida. E se Demas porventura pensou assim, chegou um momento em que disse, não, isto não é para mim. Não vale a pena. Estou aqui a desperdiçar a minha vida. Porque Paulo antes curava tudo e todos. Agora deixou Epafrodito, quase morria. Paulo não pôde fazer nada por ele. Deus é que se apiedou. E nós vemos que deixou Trófimo durante Mileto, recomenda Timóteo de beber um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Então, Paulo, o que é que se passa? Esta mensagem já não está a funcionar. Além disso, a vida de serviço de quem andava com Paulo, e Demas, quando andava com Paulo, era assim, implicava abdicar de muita coisa. Por exemplo, a dada altura, Paulo diz sobre casar. Ele dizia assim, em 1 Coríntios 9:5. Não temos nós direito de levar connosco uma mulher e irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, não dava para casar. Não dava para realizar-se do ponto de vista de ter uma família. Não dava. Tinham de abdicar disso tudo. E nós vemos também que Paulo, a dada altura, diz que o melhor é não casar. Por causa do tempo em que nós vivemos, quem puder não casar, não case. Além disso, também impedia de realização profissional. Ele diz nesta mesma passagem que eu acabei de ler, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Ou seja, não era bem isto que eu queria dizer. A ideia implica ter de continuar a trabalhar. Ou seja, Paulo e Barnabé tiveram de continuar a trabalhar, passar por dificuldades sérias e não puderam sequer viver a vida que muitos gostariam de viver, tratar dos seus negócios. Não dava. Paulo o que fazia era, aquilo que ganhava ao fazer tendas, era para pagar as despesas daquilo que fazia, que era pregar o Evangelho. Como dizia um irmão nosso do passado, penso que era o William Carey, que dizia assim, ele era sapateiro, de consertar sapatos, não de fazer sapatos, sapateiro de Mendão, e ele, a dada altura, alguém o censurava por ele não ser tão dedicado à sua profissão quanto isso, e ele dizia, o meu trabalho é pregar o Evangelho, e eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu trabalho. E Paulo era assim. Paulo e Barnabé eram assim. E quem andava com Paulo não poderia ambicionar a ganhar muito dinheiro, a viver uma vida abastada. Não podia. De forma alguma. Portanto, impedia de se realizarem do ponto de vista financeiro.
do ponto de vista amoroso, como vimos, do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista de segurança. Ele diz que nós estamos sempre entregues à morte. Diz ele em Romanos 8:36, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. E em 2 Coríntios 4:11, lemos, não temos tempo para estar a ver as passagens todas, mas vou citar, 2 Coríntios 4:11, e assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Ou seja, era uma vida mesmo muito difícil. Eles estavam na linha da frente para dar a sua vida. Isto não é para todos. Se calhar andar com Paulo enquanto tudo corria bem, era fácil. Fácil, relativamente fácil. Também passavam dificuldades. Um pouco como andar com o Senhor enquanto ele andava a multiplicar pães e a curar. Era bom. Mas agora, quando ele começava com aqueles discursos, como lemos em João 6, de comer a minha carne e beber o meu sangue, e eles a dada altura até dizem, dura este discurso. Chegou a uma altura também que, tal como não era fácil andar com o Senhor, aqui também era muito difícil andar com Paulo. O que é que eu penso que ele terá feito? O que é que terá feito Demas? Chegou a um ponto em que pensou, não, isto não é para mim. Isto era muito bonito, era bom, mas Paulo está preso. Isto já não vai lá nenhum. Isto do Evangelho vai ficar por aqui. Não vou perder mais o meu tempo, vou tratar da minha vida, vou arranjar um trabalho, vou constituir família e isto de andar com Paulo, isto de servir, de estar todo o dia exposto à morte, abdicar da minha felicidade, não estou para isso. Penso que poderá ter sido isto. Pode ter sido uma vida mundana, pode, mas pode também ter sido meramente chega, vou seguir a minha vida, vou dedicar-me às minhas coisas. Mas reparem como o apóstolo Paulo, quando fala de amando o presente século, vamos ver novamente esta passagem. Demas nos amparou amando o presente século. 2 versículos antes, 2 ou 3 versículos antes, Paulo fala de si mesmo e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E depois procura vir ter comigo depressa essa passagem que já vemos, e Demas nos amparou amando o presente século. Que contraste que nós vemos aqui. Vemos Demas que amou o presente século e Paulo que ama a sua vinda. O que é que cada um pensa, o que é que eu estou a amar? O que é que eu estou a amar mais? Estou a amar mais a vinda do Senhor? E quando nós já vimos há bocadinho a nossa esperança, nós não estamos à espera da morte, estamos à espera que o Senhor venha, não é? O que é que amamos? Eu vivo em função de quê? Da vinda do Senhor? Daquilo que me espera na eternidade? Ou vivo para este presente século? Claro que se cada um de nós fosse a responder, não, eu amo a vinda do Senhor. Mas depois a nossa vida prática demonstra o quê? Eu não estou a dizer, olha, vamos deixar de trabalhar, vamos vender tudo e vamos estar só a ler a Bíblia, a orar e a falar do Senhor. Não pode ser no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Estarmos a viver sempre com isto em mente. O Senhor está para mim. E eu devo viver de uma forma a agradar ao Senhor. Reparem no seguinte. Isto também do presente século. Há mais 2 passagens onde Paulo fala do presente século. Numa delas até diz que é... O que é o presente século? É mau. Não é bom. O presente século não é bom. Este mundo não é maravilhoso, como diz aquela música do
do Louis Armstrong, não é? What a Wonderful World. Não é nada maravilhoso. Este mundo, este presente século é mau. E o que é que o Senhor Jesus fez? Nós lemos isso em Gálatas 1:4. Fez por nós em relação ao presente século mau. O qual se deu a si mesmo para... Sim, isso é depois em Tito, também eu falo. O qual se deu... Exatamente. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, exatamente. Para nos livrar do presente século mau. Tinhas razão. O qual nos deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Então, imaginem Demas. E podemos ser nós. Não vou aqui bater no Demas. Porque posso ser eu. De Lucas e de Demas todos temos um pouco, não é? E é bom que tenhamos essa consciência. De Demas também podemos ter um pouco. Então pode chegar aquele momento em que nós desanimamos. Em que pensamos, não, isto não vale a pena. Eu estou aqui a gastar o meu tempo. Por isto. Mas vamos ver o que é que o Senhor fez. Deu-se a si mesmo para nos livrar, para os nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Então o Demas, pode ser o Daniel, o Senhor deu-se a si mesmo para me livrar do presente século mau. E vou eu em direção ao século mau. Vou amar o presente século mau. Em vez de amar a sua vida, vou amar o presente século mau. Vou em busca dos deleites, das coisas boas que este mundo tem para dar. E são coisas boas no momento. Em Tito, nós lemos, em Tito 2:12, vamos ler o versículo 11, porque a graça de Deus está a manifestar, presente salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Lá está aqui a amar a sua vida. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para sempre o seu especial zeloso de boas obras. Ou seja, o presente século mau não é para nós amarmos. O Senhor deu a si mesmo para nos livrar. Não, volto a dizer, não estou a dizer para sairmos deste mundo, para não termos contacto com este mundo, mas é não amar. Então, quando nós pensamos sobre isto, o que é que eu estou a amar? A vinda do Senhor ou estou a amar o presente século mau? Quanto de Lucas e de Demas é que eu tenho? Analisamos a nós mesmos. Pensamos, o que é que eu estou a valorizar neste momento? Valorizo aquilo que é eterno ou valorizo aquilo que é material, aquilo que é daqui e de agora? Há algum tempo eu conversava com alguém que é descrente, mas a sua mulher é crente. E ele dá explicações de matemática. Não tem formação em matemática, mas gosta muito de matemática e dá explicações de matemática. E eu, há uns tempos, falava com ele e ele dizia-me: o Daniel podia aproveitar, está por casa, dar explicações, porque ele dá muitas explicações. Lá para os lados de Lisboa, ele dá muitas explicações. E eu também, para lhe aproveitar para dar o toquezinho sobre a importância das coisas de Deus, eu disse, não, eu devia aproveitar o meu tempo mais para me dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Por isso, dar explicações pode-me trazer mais algum dinheiro, de facto, mas o que é importante é dedicar-me ao estudo da Palavra de Deus. Pode vir mais algum dinheiro. Eu, felizmente, não preciso assim tão desesperadamente quanto isso de dar muitas explicações, de ganhar muito dinheiro, porque também já cheguei à conclusão de que não é assim tão importante quanto isso. Mas o que é que eu estou a valorizar? Estou a valorizar aquilo que é material em detrimento daquilo que é espiritual, em detrimento daquilo que é eterno. Demas foi assim. Demas amou o presente século, amou aquilo que é do imediato.
Ou seja, tinha uma vista muito curta. Há pessoas que imaginam a sua vida a 20, 30, 40 anos. Eu não sei onde é que estarei daqui a 20, 30, 40 anos, não sei. Poderei já não estar aqui. Mas vamos imaginar a nossa vida daqui a 200, 300, 400 anos, em vez de imaginar a nossa vida daqui a 20, 30, 40 anos. O que é que estás a investir para daqui a 200 anos? Porque alguém pode dizer assim, eu planeio a minha vida, não é só para o próximo ano, é para a próxima década, para os próximos 20 anos. Não planeies a tua vida para os próximos 20 anos. Para os próximos 200. Para os próximos 1000 anos. Onde é que tu vais estar daqui a 200 anos? Não é? Onde é que vamos estar? E o que é que estamos a investir para isso? Então vamos aprender com estas lições destes dois homens, de Lucas e de Demas. Destes contrastes entre Lucas e Demas e também de Lucas com Paulo. Um que amava a vinda do Senhor e outro que amava o presente século mau. E também queria só deixar este último pensamento. Demas não esteve com Paulo. Paulo, a dada altura, diz também que, sabes bem disto, que todos os que estão na Ásia, todos me abandonaram. E Lucas ficou com Paulo até ao fim. Ficou até ao fim e não o abandonou, também na doutrina. Será que nós somos daqueles que estamos com Paulo até ao fim, em termos de doutrina, ou seja, defendemos o apostolado distinto de Paulo, a mensagem que Paulo, que Deus, através de Paulo, anunciou? Podemos também, provavelmente, chegou uma altura em que pensou, não, Paulo está a fracassar, literalmente, está mesmo, já não dá mais nada. E seguiu a sua vida. Então, pensemos quanto de Lucas e de Demas temos. Estejamos atentos se estamos a decair no nosso serviço para o Senhor, naquilo que valorizamos das coisas de Deus, se estamos a amar o presente século ou a amar a sua vinda, e percebamos isto uma vez por todas. Eu tenho de perceber, eu mais do que vocês têm de perceber, que a vida cristã, viver para o Senhor, enquanto fazemos a nossa vida, o nosso trabalho, estar com a nossa família, percebemos que a nossa vida cristã vale muito mais do que granjearmos um nome neste mundo, do que sermos conhecidos neste mundo, do que ganharmos muito dinheiro, do que sermos pessoas bem-sucedidas do ponto de vista profissional. Porque, infelizmente, o mundo valoriza muito pessoas que têm sucesso na vida, que fazem grandes coisas neste mundo. Mas a palavra de Deus valoriza estes homens de quem eu vos falei nos últimos meses. Valoriza pessoas como Tíquico, como Epafrodito, como Epáfras, Onesíforo, como João Marcos, como Barnabé. A Bíblia valoriza esse tipo de pessoas que não ficaram para a história do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual. Marcaram, ainda hoje nos marcam, ainda hoje nos ajudam a ter estas pessoas como referências. Que o Senhor nos ajude depois a não sermos como Demas, porque todos nós temos um pouco destes dois homens. Temos um pouco de Lucas e um pouco de Demas. E que o Senhor nos ajude a termos mais de Lucas do que de Demas. Que o Senhor nos abençoe.